Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a esse encontro ao vivo. Eu fico muito feliz de ter organizado, de estar organizando esse encontro. A gente está no mês da escrita criativa, a gente já vai falar sobre isso, e a gente tem algumas coisas que acompanham esse mês, algumas novidades, e eu vou compartilhar isso com vocês agora mesmo. A gente já vai começar, não é? O tema do encontro de hoje é a viagem e a escrita, caminhos do escritor. Eu queria começar com algumas perguntas. Eu queria perguntar, em primeiro lugar, você já sentiu alguma vez que a vida merece mais do que você dedica a ela? Que talvez fosse possível fazer tudo mais criativamente, de forma mais livre e mais própria? Segunda pergunta, que um movimento mais libertário pode estar ao alcance de uma mudança de hábito? Que talvez você precise levar certas coisas suas realmente a sério para que isso aconteça? Você já sentiu que, de algum modo, existe um excesso de dores de beleza que pedem expressão? Um montante de intensidade, de potência, como se coubesse mais vida nessa vida? E tudo que seria necessário fazer era dar mais espaço para isso? Você, de algum modo, relaciona isso com um desejo artístico seu, com uma vontade de dizer algo com a própria sensibilidade? Uma vontade, talvez, de tornar algo concreto, de realizar certas coisas, de interromper um certo mutismo, uma certa inércia? Como um livro, por exemplo, como um site, como um blog. Se alguma dessas questões ressoa em você, você está no lugar certo. Queria dar as boas-vindas a todos que estão chegando. Olá, Juliana, Roberta. Olá, Tereza. Olá, Marília. Meu nome é Thiago Novaes, para quem não me conhece, sou escritor, professor de escrita criativa, também sou doutor em psicologia pela USP. Essas atividades estão muito ligadas no meu percurso. Meus estudos se encontram nessa intersecção entre o trabalho da escrita e os processos psíquicos da atividade artística. E eu queria dar, mais uma vez, as boas-vindas ao mês da escrita criativa, que é um conjunto de discussões, de desafios e de materiais que a gente oferece no canal para vocês. Então, em primeiro lugar, eu queria, se vocês não estão participando do desafio 100 palavras por dia, eu gostaria de convidar vocês a esse desafio. Eu estou promovendo isso principalmente no Instagram, com muita força, e também por e-mail. Se você não recebe os meus e-mails, vai lá para o escritacriativa.net.br e se inscreva, escritacriativa.net.br e se inscreva. Né? Já desde o meado do mês, a gente está participando desse movimento coletivo, que é escrever 100 palavras, tirar uma foto, seja do caderno, seja dar um print screen na tela e publicar com o hashtag 100 palavras por dia. Isso é uma das coisas. A segunda novidade é, a gente tem um seminário que, a partir da semana que vem, é um seminário online, gratuito, chamado 7 equívocos que escritores iniciantes cometem e como superá-los. É um seminário gratuito, 100% online, ou seja, você vai fazer de onde quer que você esteja. Você mora em Manaus, você mora em Porto Alegre, você mora em qualquer lugar, você pode assistir e participar desse seminário, tá? A Lívia, que está aqui conosco, ela vai mandar para vocês o link para vocês se inscreverem, né? E se inscrevam já, pessoal, que tem um material aí rico, muito bacana, preciosíssimo. Você não pode, se você está a fim de levar a sério o ofício da escrita, você não pode perder esse seminário online, tá bom? Bom, hoje a gente vai conversar sobre as características do novo cenário literário e de como você pode participar desse meio. A gente vai falar de práticas do escritor, das liberdades que um autor pode ter em comparação com outras atividades. Eu sou uma pessoa que gosto muitíssimo de escrever. A literatura e a viagem são dois componentes essenciais para o que desejo para mim. Viajando, eu me alimento, eu nutro espaços vazios, eu me nutro de alteridade, eu conheço gente, eu descubro cenários, eu habito narrativas que jamais seria capaz de criar se eu não estivesse testemunhando essas narrativas. E é por isso que hoje a gente vai falar sobre como se tornar um escritor viajante, como viajar para escrever e escrever para viajar. Embora a gente esteja hospedados num espaço, né, de dispersão, eu queria convidar você para se aproximar um pouco, relaxar um pouco, como a gente relaxa ao encontrar um amigo num bar, numa conversa, num restaurante, não é? Que vocês se entreguem a essa experiência.
Queria dizer que para obter o máximo desses encontros, vocês precisam colocar as mãos no material que eu vou disponibilizar no final desse encontro. É um PDF, é um exercício que eu quero propor para vocês fazerem nos próximos dias. Né? A Lívia, que é responsável pelo suporte, pela monitoria do canal, ela vai mandar no final desse encontro um PDF valiosíssimo, que eu sugiro, é uma grande reflexão pessoal que eu sugiro que vocês façam, tá bom, pessoal? E bom, vamos falar em primeiro lugar da insegurança. Eu quero contar uma história de uma amiga minha. Tem uma amiga minha que tinha perdido uma pessoa querida. Não vale entrar nos detalhes aqui de como ela perdeu essa pessoa. E para essa minha amiga, a vida parecia sem sentido, né? Ela tentou fingir que aquilo não tinha acontecido, ela tentou falar sobre isso, ela tentou calar sobre isso. Depois ela desistiu e simplesmente passou a conviver com essa dor, né? Ela passou a viver o luto dela, né? O luto de uma perda. E ela encontra um peixe. Ela vai numa loja de animais para comprar um bichinho, ela queria comprar um coelho, não me perguntem por quê, mas ela acaba saindo com um peixinho no aquário. Com o tempo, ela põe esse peixe no aquário, alimenta esse peixe, e com o tempo a água vai ficando turva, porque o peixe passa a liberar a sua excreção, né, nessa água, e ela não sabe muito o que fazer, então ela enche uma banheira de água fria e vira esse peixe na banheira, enquanto ela preenche o aquário com água limpa, né? E aí ela volta para a banheira e o que ela vê? Ela vê que o peixe não nadava além de um círculo estreito, que ele ficava restrito aos movimentos a que se permitia naquele aquário. Só que a banheira é muito maior que um aquário. De algum modo, essa minha amiga, de olho naquilo, se deu conta de que ela era aquele peixe. Que de algum modo ela estava nadando em círculos muito estreitos, num espaço muito maior, que diante da vertigem da liberdade, ela preferia se manter circunscrita. Essa é uma experiência que vocês certamente testemunharam em algum momento da vida. Aquilo me lembrou a minha juventude. Amigos terminando o ensino médio, colegial, uma potência artística, criativa, um repertório para a felicidade sem tamanho, e de repente uma espécie de coerção social, né? Combinado às inibições que todo mundo tem e a uma reação neurótica restritiva. Eu sou isso, eu não sou aquilo, agora eu vou vestir a toga do médico, vou vestir a ambição do empresário, vou bancar a adrenalina do publicitário, porque eu quero ser adulto, porque eu não suporto a insegurança de não ter claro quem eu sou, de ser várias coisas ao mesmo tempo, essa imagem difusa, deformada de si, de adolescência, ela precisa acabar de algum modo. De algum modo, essa incerteza estava combinada com a ausência de autonomia, e de algum modo se esquecia que havia uma potência germinal nessa incerteza de adolescente. Que essa incerteza era extremamente criativa, e foi extremamente criativa. Para aplacar a angústia desse não lugar, né, a gente tomou de empréstimo uma identidade. Alguns traços dessa identidade, pelo menos. E a gente ganha muito com isso, né, certamente. Pertencimento, um lugar no mundo, a chance de ser amado, de ser útil, né? A gente aprende muito com isso. E eu aprendi muito com isso. E se eu avancei nesse caminho, eu percebi que lá pelas tantas seria preciso fazer o caminho inverso. Voltar a abraçar a incerteza para ganhar espaço, para enxergar diferente. Esses meus amigos da escola, eles eram filósofos adolescentes, eles eram artistas, eles eram viajantes, eles eram poetas, eles se tornaram advogados, se tornaram comerciantes, se tornaram empresários, professores. Se foram legítimos consigo mesmos, eles retomaram a poesia, a viagem, a arte no interior dos seus ofícios. Ou saíram dela, né? A gente vai falar dessa opção, da escrita como um caminho possível. Tiago, é um caminho possível? Sim, é um caminho possível. Existem meios de fazer isso, né? E é disso que a gente vai falar hoje. Se você voltar a aprender a escrever, se você se dispor à prática e à compreensão desses caminhos, você vai poder escrever bem. Talvez você já escreva bem, mas você vai ser
vamos dizer, mais regular nessa boa escrita, né? E escrevendo bem, você vai poder compor a sua vida criativamente. Hoje a gente vai falar sobre as liberdades de ser escritor, né? A primeira liberdade que vocês estão vendo aí é a liberdade de criar, né? Imagine você poder fazer o que quiser, pautar a sua atenção, né? Olha essa palavra, essa frase, pautar a sua atenção. A tua atenção não ser norteada por uma série de fenômenos ou demandas extrínsecas, mas intrínsecas. Essa é a liberdade da criação. Você basicamente manda no seu universo. Você não está subordinado a ditames externos. Você está no comando, você está fundando uma coisa do zero, você está desenvolvendo isso, não é? Um escritor, vamos dizer, ele ambienta o seu mundo no Rio de Janeiro do século XIX. Aos poucos ele vai habitando esse mundo. Ele lê sobre isso, ele apreende a linguagem, os costumes, ele desenvolve uma trama, ele cria personagens, ele cria um desfecho, um mistério, a tessitura desse mistério. Quem é que mandou o escritor para o século XIX? Ninguém, né? Ninguém, ele mesmo. Ele está aprendendo enquanto ele trabalha, ele está crescendo enquanto ele trabalha. Ele não está definhando, ele está expandindo. A liberdade de criação, claro, que envolve riscos, porque se é você que dita as regras que vão imperar na sua obra e as regras da sua vida, a responsabilidade sobre elas aumenta, porque ela é sua, é toda sua. A liberdade da criação é uma liberdade de autonomia, portanto. A segunda liberdade é a liberdade do convívio. Se você escreve, você está autorizado a abrir portas. Você tem uma desculpa para perguntar, para indagar, para contatar pessoas. Um livro é um excelente cartão de visitas para se aproximar de pessoas fascinantes em todas as partes do mundo. Se eu não fosse um escritor, eu jamais teria conhecido um guerrilheiro Karen na fronteira entre Tailândia e Mianmar, no coração de um dos conflitos étnicos mais tristes e peremptórios, vamos dizer assim, do nosso tempo. Se eu não fosse escritor, eu não teria os amigos músicos, jornalistas, editores, escritores que eu vim a conhecer nessa formação, nessa formação que é um ofício, uma profissão. Eu não estaria me alimentando continuamente dessas pessoas. Ao mesmo tempo, o ofício da escrita me permite estar só. E eu valorizo muito o silêncio, o meu espaço. Teve um tempo que eu tive de cumprir 40 horas, foi um período bem breve, né? E eu senti que eu não ia dar conta. Eu não ia dar conta de trabalhar 40 horas numa instituição, né? Claro que a gente acostuma, mas é muito, muito bom estar com outro quando você quer estar. E poder se recolher para escrever e ler quando isso for importante para você. A terceira liberdade, da qual eu quero falar, é a liberdade do tempo. Acordar tarde ou acordar cedo, trabalhar em casa ou num café, ser o senhor do seu tempo. A vida é tempo, né, gente? Quando a gente é contratado, a gente está colocando nossa hora para viver. Nossas horas, né? E esse tempo voa. Eu tenho 39 anos. Uma das minhas experiências mais intensas dos anos 30 é essa. Essa definição de que é hora de estabelecer alguns eixos na vida. Uma das coisas que vai ficando clara é que não há tempo a perder. A gente precisa desse tempo, ainda que seja contraditoriamente, ou paradoxalmente, não é contraditório, mas é paradoxal, ainda que seja para perdê-lo. Você pode perder tempo descansando, você pode perdê-lo confuso, cansado, pilhado, indo e voltando de um lugar que não é o seu lugar. O escritor, ele faz o seu tempo. Por isso que o escritor precisa ser disciplinado. Tem uma disciplina deliciosa, que é a disciplina autoral, né? A gente vai falar disso em outras das nossas aulas. Mais uma vez, que a gente conquista essa disciplina, o caminho é extremamente fértil. Outra liberdade é a liberdade do espaço. Isso nos leva ao tema de hoje. A liberdade do escritor é uma liberdade para estar em qualquer lugar. Não apenas de trabalhar em casa, ou num coworking, ou numa biblioteca, ou num café, ou num parque. Mas a liberdade de escrever e viajar. Ir para onde você quiser e fazer o que você quiser. Isso, para mim, é fascinante. Eu acho que é fascinante isso, né? Bom, isso nos leva à pergunta, mas como, né? Ou seja, quais os recursos, antes de falar quais os recursos, né, que a gente tem, o que a gente ganha sendo um escritor viajante, quais os recursos que nos são oferecidos quando a gente escreve e viaja ao mesmo tempo, né? Em primeiro lugar, é preciso atestar para o fato de que as ideias elas são geográficas, né? Os tipos de livros, né? A gente tem livros que são praias, a gente tem livros que são riachos, a gente tem livros que são
montanhas, Everestes, a gente tem livros que são cidades, são labirintos urbanos, a gente tem livros que são vilarejos, né? Por isso que tem alguns livros que são mais difíceis, outros livros são mais fáceis. Um livro praia é mais fácil de ler do que um livro Everest, mas os dois são importantes, né? Ao mesmo tempo, a gente tem milhares de ideias de personagens quando a gente viaja, porque a gente descobre vários tipos de existência diferentes, né? De alguma maneira, os autores, eles são mensageiros, eles funcionam como intérpretes entre culturas, né? O escritor, de alguma maneira, ele é um tradutor, ainda que ele não trabalhe com tradução, né? Em segundo lugar, toda viagem é aletheia, né? Aletheia é uma expressão grega que significa desvelamento, né? Revelação, né? Toda viagem é uma forma de revelação. Tem gente que diz que para evitar o Alzheimer, a gente precisa fazer o caminho de casa de modo diferente a cada vez. Assim a gente fica mais ou menos imune, a gente está exercitando a nossa cabeça, o nosso sistema cognitivo, a novas conexões, né? O viajante é sempre criativo, ele é obrigado a ser criativo, né? Simplesmente porque ele não conhece os lugares de origem, ele é obrigado a aprender, a entender, a socializar, né? Ele já está fora de imediato da sua zona de conforto, né? Tem um escritor chamado Willem Flusser, né, com 2 S's, Willem com M, Flusser, um escritor, ele é um escritor tcheco que se naturalizou brasileiro, ele deu aula na USP, aqui em São Paulo, durante muito tempo, escreveu no jornal. Ele fala que o viajante, ele, sem querer, ele, vamos dizer, banaliza lugares sagrados e sacraliza lugares banais, ou seja, tudo tem coisas muito banais para o natural de uma certa região que, para ele, naquele olhar, vamos dizer, original, é sagrado, né? Ao mesmo tempo que ele vai pisar num tapete que os naturais de determinado lugar vão falar, não pise aqui, isso aqui é sagrado. Ou seja, ele vai ser subversivo de qualquer maneira, né? Ele vai sacralizar lugares banais e banalizar lugares sagrados. Em terceiro lugar, o que eu acho que talvez seja uma das coisas mais importantes do ato de viajar, é que viajando a gente se apropria do próprio, né? A própria língua, ela ganha contorno quando a gente viaja. A gente aprende a valorizar o que a gente tem. A própria biografia, ela ganha densidade, porque a gente se sente efêmero no trânsito espacial, né? Que acaba meio funcionando como uma espécie de trânsito temporal também, porque viajar é um modo de descobrir o próximo caminho, de definir o que a gente quer para a gente, né? E um outro tempo nasce disso. De alguma maneira, quando a gente viaja, a gente está fora do lugar comum. A gente está sempre descobrindo um lugar em comum, seja num shopping center, onde a gente vê mulheres de véu, de burca, né? Seja descobrindo, vamos dizer, novos usos da praça pública, novos usos das relações humanas, novas formas de amar, por exemplo, né? Por falar nisso, pessoal, a gente vai falar muito sobre a ideia do lugar comum e do lugar incomum no nosso webinário, seminário online. Não sei se vocês já estão inscritos nesse seminário, pessoal. Se inscrevam no seminário online gratuito, que a Lívia vai botar o link aí para vocês, que é os 7 equívocos que escritores cometem e como superá-los. Um desses equívocos que a gente vai tratar em profundidade é a ideia do lugar comum, né? A gente vai desenvolver essa ideia de uma forma muito rica nesse seminário. Mas vamos voltar, né? Como que os escritores viajam, né? Então, o que é? Eu vivo de renda? Vivo de brisa? O que dá para fazer? Eu não vivo de renda, não vivo de brisa, eu não sou de uma família abastada, eu não herdei uma riqueza, eu não herdei carro, eu nunca herdei, assim, nada, gente. Eu herdei há 2 anos, junto com os meus irmãos, um apartamento da minha avó. Mas até isso acontecer, aconteceu muita coisa, ou seja, eu já tinha viajado, eu já tinha me virado para construir essa vida para mim. Eu vou mostrar para vocês algumas maneiras da gente construir essa vida para nós mesmos, tá? Vamos lá. Então, a primeira maneira que você pode se utilizar, da qual você pode se utilizar, é a autopublicação, né? O que é autopublicação? Você se valer, você publicar o seu livro, né, tanto pelas vias digitais como pelas vias artesanais, né? A autopublicação, o e-book, por exemplo, é uma maneira de autopublicação. Isso está crescendo enormemente. O lobby editorial tentou dar uma contida um pouco nisso, segurar um pouco isso,
mas isso é uma tendência no mundo. Nos Estados Unidos, no Reino Unido, as pessoas leem mais e-books do que livros físicos hoje em dia. Na França, que é um país super conservador, mas muito leitor, né? Essa taxa do e-book está aumentando vertiginosamente, né? E é isso, né? A gente publica isso, e a publicação artesanal é uma publicação mais sofisticada, que revaloriza o livro-objeto, não é? É a publicação das pequenas feiras, ou seja, uma das maneiras de você publicar que não seja a publicação tradicional, né? A publicação tradicional, qual é o problema dela? É maravilhosa, te dá um baita destaque, não sei o quê, mas, por outro lado, você fica com 10% dos direitos autorais, né? 10% dos direitos autorais, convenhamos que não é grandes coisas, né? O livro custa R$40, você fica com R$4. Ninguém vive disso, né? Não sei que você seja o Cury, que você seja o Coelho, né? Ou seja, na verdade, não depende de você. Eu estou falando de coisas que dependam da gente, né? Segunda maneira, ter um canal independente, né? A produção de um conteúdo independente, né? Eu fui freelancer na Tailândia, né? Fui um freelancer na Tailândia, publiquei para a Folha de São Paulo, BBC, Estadão, né? Mas o fato é que os jornais eles estão numa crise tremenda, né? Eles estão numa crise muito grande, né? E o que está substituindo os jornais? Acho que congelou aqui a tela no 7 Equívocos. Eu já estou em outros 2 slides aqui, Lívia, é isso mesmo? Espera aí, deixa eu ver se... Vou tentar dar um refresh na página. Vamos ver. Agora apareceu a autopublicação. Tá, daqui a pouco vai aparecer o canal independente, perfeito. O que está substituindo isso? Canais sobre temas independentes. Ser um correspondente autônomo, por exemplo. Você escreve bem, não vai faltar oportunidade para isso. Você quer um exemplo de um canal independente? Vocês estão nele. O canal Escrita Criativa, é um canal voltado para escritores, de escritores para escritores, né? Que vai falar tudo sobre mercado editorial, sobre publicação de livros, sobre dicas de escrita, sobre gêneros literários, né? Para você, ele oferece materiais gratuitos o ano inteiro, né? Ou seja, esse é um canal independente. Outra via muito bacana é a produção cultural. Eu já trabalhei trabalho, né, com regularidade para o SESC. Ano passado eu até fiz um evento para eles, chamado Marcenaria Literária em Tempos de Crise, né? Foi um evento no SESC Campinas, muito bacana. Foi um evento de 2 meses, com roda de leitura, oficinas de escrita, palestra, etc., né, com convidados e tal. Eu juntei uma turma fortíssima. Isso é produção cultural, né? Há alguns anos eu fiz o Tertúlia, né, o Autor como Leitor, que virou uma publicação pelo SESC. Eu toquei e organizei isso como idealizador, foi o Tertúlia Autores, Tertúlia Tradutores, Tertúlia Roteiristas, né? Inclusive fiz isso à distância. O Tertúlia Roteiristas eu estava na Tailândia também, né? Outra maneira, né, de subsidiar a tua produção são as bolsas de criação, né? Uma das maneiras mais bacanas de impulsionar a atividade, criar coragem para avançar é por meio, né, dos subsídios da Secretaria do Estado da Cultura, subsídios da Funarte, subsídios. Tem vários estados que oferecem essas bolsas de criação de diversas formas possíveis, né? E é isso, eu já recebi 30 mil reais da Funarte, 20 mil reais do PROAC, 50 mil reais do PROAC, né, em diferentes tipos de bolsas, né? E, em último lugar, assim, isso não esgota os modos, mas são alguns dos modos dos quais eu me vali, é a tradução, revisão, preparação, né? Eu traduzi livros de vampiros em Buenos Aires, passava os dias numa biblioteca, né? Quer dizer, e fazia lá comia minha meia luna, ia para um café, conhecia gente, né? Ia nos bolites, né? E, né, durante a semana, à tarde, eu ia para uma biblioteca chamada, acho que Mariano Moreno. Era uma biblioteca lindíssima, onde eu abria o meu laptop, pegava o meu livro em inglês, que a editora tinha me mandado, e elaborava as traduções, né? Eu passei na Tailândia mesmo, eu traduzi a biografia da Marina Abramovic, publicada pelo SESC Edições, né? Uma semana antes de eu viajar, eu tinha até falado não na época, mas a editora
foi na minha despedida da viagem e ela levou o livro. Da Maria falou, você tem que traduzir esse livro você tem que traduzir, ou seja, poder levar um livro debaixo do braço e produzindo esse material em português, que é uma espécie de musculação também para o escritor, não é? De musculação para o escritor, né? E bom, gente, quais são os desafios de viajar e escrever, né? A gente vai falar disso um pouco mais numa próxima aula gratuita, ao vivo, aqui no canal, né, sobre disciplina para escrever. Fiquem ligados, inclusive, né? Mas eu vou falar aqui de alguns desafios que eu enfrentei viajando durante anos, né? Porque eu morei nesses lugares, eu passei, assim, às vezes, ano viajando, o ano inteiro, morando em diferentes lugares, né? Então, quais são os desafios? Em primeiro lugar, existe uma exaustão do exílio. Viajar cansa. Em algum momento você vai querer ficar mais tempo em algum lugar. Né? Teve um ano que eu fui para Tailândia, Mianmar, Hungria, Itália, Croácia, Berlim, Barcelona. No final desse périplo, eu estava esgotado. Parecia maravilhoso, e era maravilhoso. Mas você cansa, porque você quer algum lugar, você quer enraizamento, é uma necessidade humana também. Né? Em segundo lugar, você vai precisar administrar a saudade e a solidão. Eu adoro ficar sozinho, mas também adoro sair com os meus amigos, tomar umas cervejas, ir para um restaurante, conversar, organizar eventos em São Paulo. Né? Quanto mais tempo você fica no lugar, mais chances você vai ter de conhecer as pessoas. E você vai ficar surpreso com a quantidade de pessoas que embarcaram em aventuras como a sua. Eu conheci, numa única pousada, numa fronteira, 2 casais de ciclistas que estavam viajando o mundo. Inclusive, um desses casais estava com a filhinha de 3 anos. Né? A filhinha falava alguns idiomas. Ela ensaiava inglês, espanhol, alemão, que era a língua dos pais, inglês, que era a língua dos viajantes, e ela era uma esponja idiomática. Né? Ou seja, você conhece pessoas muito interessantes, você vai construindo laços também. Né? De alguma maneira, viajar e escrever te exige a conquista de uma certa estabilidade na instabilidade. Né? Conquistar um certo hábito no caos, né? Um equilíbrio na dança. Né? Você vai ter que, de alguma forma, manejar um equilíbrio entre manter-se nos seus eixos e manter uma porosidade, que, afinal de contas, você viajou para ter essa porosidade. Não é? Pessoal, a gente vai chegando ao final do nosso encontro. Carol, não é preciso ser formado em letras para ser tradutor, revisor e preparador. Eu não sou formado em letras. Meg, viajar e escrever, de fato, é fantástico. É muito bacana. Pessoal, ao final, a gente respondeu essas perguntas. Maravilha. Eu queria agradecer a participação de todos vocês e deixar o convite final. Antes de encerrar, a Lívia vai botar agora um link para um PDF com um exercício que eu gostaria que vocês fizessem nos próximos dias dessa semana, nesse mês da escrita criativa. Além do desafio das 100 palavras por dia, né, ela vai botar o link agora para vocês direto. Né, só posta o link mesmo, Lívia, por favor, não põe a introdução ao seminário, 7 equívocos, não. Só posta o link mesmo e posta o link do PDF e, de novo, o link dos 7 equívocos que escritores iniciantes cometem e como superá-los. Pessoal, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês. Muito obrigado. E a gente vai se ver, sim, né? Se vocês não estão comigo no Instagram, se inscrevam no Instagram e baixem esse material e a gente vai seguir conversando. Um grande abraço para todos vocês.